tudo bem? Meu nome é Joel Arruda de Souza, eu sou professor do Centro Universitário Planalto, Uniplan, sou ex-professor da Universidade Católica de Brasília e nós vamos desenvolver um curso aqui de Direito Constitucional, tá certo? Outros cursos serão criados e para você disponibilizar o curso você tem que acessar o meu e-mail e solicitar o desbloqueio. A gente vai desbloqueando as aulas gradativamente, serão aulas curtas, objetivas, para que vocês possam fixar o conteúdo e começar a se familiarizar com o direito. Um curso introdutório, tá certo? Para que vocês possam acompanhar, tá? Nós iremos desenvolver outros temas, 8.112/90, 8666/93, a lei de licitações, regime jurídico dos servidores, e aí gradativamente a gente vai tendo um contato aí com os nossos produtos, tá certo? Hoje, dando já início ao nosso curso, nós vamos falar um pouco do histórico do direito constitucional. Então, o direito constitucional regula a relação do Estado e o indivíduo. Relações políticas. Ele nasceu inicialmente como uma ideologia, como uma limitação ao poder, principalmente focado no legislativo. Então, nessa concepção é que nascem os direitos de primeira geração. Então, o direito constitucional sempre existiu. Existiu na Grécia, em Roma, na Idade Média, tá certo? Mas os fatores históricos que vão cair nos concursos, tanto no FCC, como na Fundação Carlos Chagas, como no CESP, serão quais são os fatores históricos que dão início ao direito constitucional. E você vai marcar, você vai colocar lá que a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Se o aluno não sabe o que é a Revolução Francesa e a Revolução Americana, ele dá uma paradinha e dá uma estudada, tá certo? Mas o mais importante é, a Revolução Americana foi uma mudança, tá certo, de poder das mãos da metrópole para a colônia. Por isso que é a Revolução. Os ingleses que saíram da Inglaterra se desvinculam e criam um país, a Constituição Americana, 1776. Já a Revolução Francesa foi a mudança de status quo. Camponeses e burguesia, né, assumem o poder. Discussão complexa aí se os camponeses assumiram ou não, mas é importante que Robespierre corta a cabeça do rei. Corta na cabeça do rei posteriormente ao que nós chamamos de retorno da monarquia ao poder. E corta a cabeça de Robespierre. O mais importante é que esses dois fatores históricos dão início ao direito constitucional. Então, lá na Idade Média teve direito constitucional, não com limitação do rei, tá certo? O rei absoluto. Na Grécia teve direito constitucional, teve democracia, mas não havia participação da população e também não havia participação do povo, tá certo? O povo era limitado a 5 ou 10%. Então, democracia, claro que é uma revolução, nasce a democracia na Grécia, mas o mais importante é que você tem aí uma evolução. É óbvio que os pressupostos históricos do direito constitucional eles fazem parte do habeas corpus, a Carta de Direitos, Bill of Rights, que eles chamam, né? Carta de Direitos, fazem parte também de pressupostos históricos, mas não, tá certo? Mas não se constituem em nascimento do direito constitucional, tá certo? Fazem parte de antecedentes históricos, vários documentos, todos eles, Carta do João Sem Terra, todos eles querendo limitar o poder do rei, lá no parlamento, criando um equilíbrio de forças entre o legislativo, executivo e judiciário. O judiciário nem se fala, nem existia nessa época, né? Estou colocando na Idade Média, na Idade Antiga, tá certo? Essa concepção de autonomia do poder judiciário, que só veio ser criada com o constitucionalismo moderno, tá certo? Então, você vai ter vários fatores históricos, tá certo? Mas aí você vai ter, na realidade, a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Quando cair num concurso, você já sabe quais são os fatores históricos que marcam essa evolução, tá certo? O constitucionalismo norte-americano, ele estava ligado mais, para a gente entender um pouquinho do constitucionalismo norte-americano, nos contratos de colonização. Então, houve a imposição de várias leis para a colônia, e aí os americanos resolveram se dissociar, se separar, né, da metrópole. Isso marca um processo de revolução, tá certo? Já, né, na Idade Moderna, nós vamos tentar
tentar compreender que nasce o direito constitucional junto com o liberalismo, que na realidade é uma tentativa de eliminar a ação do Estado, tá certo? Então, essa ação do Estado e a valorização do indivíduo, junto com a Revolução Industrial, esse conjunto de fatores da Idade Moderna para a contemporânea é que marcam aí, tá certo, o que nós chamamos de modernidade, pós-modernidade, que hoje prevalece até hoje essa ideia de construção, tá certo? É óbvio que isso vai criar aí muita concentração de renda, muita exclusão social, mas o mais importante é que você inicia um processo de construção de direitos. E aqui nós iniciamos os direitos de primeira geração, que são direitos limitativos ao Estado, os direitos de segunda geração ou dimensão, direitos ligados a uma concepção social, o Estado Social de Direito, a Constituição alemã e a Constituição mexicana, os direitos de terceira dimensão, consumidor e ambiental, e hoje nós temos até direito de quarta dimensão, quinta dimensão, depende da concepção de Zé Afonso da Silva ou Paulo Bonavides. São duas concepções adotadas nos concursos. O mais importante e hoje nós falamos até de um constitucionalismo globalizado, um totalitarismo constitucional. Por quê? Porque há uma integração dos países, fazem com que a gente tenha uma Constituição dirigente. Hoje no Brasil, principalmente, esse fenômeno é muito visível, né? A hipertrofia do Supremo, que nós chamamos de ativismo judicial, e isso vem influenciando a vida das pessoas, dos familiares, tá certo? Porque o direito constitucional sai de uma posição mais estatal e vem regular a vida das pessoas, a vida, como se diz, a vida privada das pessoas, que nós chamamos até de privatização do direito público, constitucionalização do direito privado, constitucionalização do direito privado, tá certo? Esse é um fenômeno muito atual, tá certo, que nós vamos estar assistindo. E o que nós podemos esperar do constitucionalismo? Uma perspectiva histórica para fechar. Uma sociedade mais fraterna, tá certo? Uma verdade, uma solidariedade, um consenso, uma continuidade, coisas que vão melhorar, né, as nações que aderem à corrente romano-germânica, tá certo? E da common law. Nós somos da família da romano-germânica, do direito português, do direito italiano, do direito francês, tá certo? E temos influência também do direito norte-americano, tá certo? Então, nessa primeira aula a gente só discutiu um pouquinho do histórico do direito constitucional, tá bom? A gente vai se falando no próximo tópico, eu entro com outro conteúdo. Um abraço.